Bom, esse slide então é sobre Van Gogh, Vincent William Van Gogh, um artista que expressou toda a emoção, né, que ele sentia através da cor. Ele empenhou-se em representar a beleza do ser humano e da natureza por meio da cor, elemento que era fundamental em sua arte. Aqui nós temos dois autorretratos de Van Gogh. A gente percebe toda a tristeza e angústia presente no olhar dele, a solidão, que era algo evidente em sua vida, né? Eh, Tinha pouco contato com as pessoas, mas o maior contato que ele tinha era com o irmão através de cartas que ele enviava, as quais, né, foram essenciais para remontar a biografia deste grande artista, do maior artista, na verdade, desse período aí de transição entre o pós-impressionismo e os próximos períodos que virão. Bom, aqui nós temos os girassóis, né, a obra, sem dúvida, as obras mais famosas do Van Gogh, que todos lembram ao falar de Van Gogh dos lindos girassóis que ele pintou. Era, sem dúvida, a flor favorita dele, talvez por trazer, né, apresentar tanta cor amarela. Alguns estudiosos da vida dele acreditam que talvez Van Gogh tivesse tipo um daltonismo, que não identificava algumas cores, e as cores que ele identificava, que não identificava, então ele via como amarelo. Ele pintou diversos vasos de girassóis, principalmente quando ele alugou a Casa Amarela em Arles, no sul da França. Essa Casa Amarela era grande e tinha espaço para abrigar artistas que tivessem interesse em trabalhar juntos, criando um novo estilo de arte. Ele fez alguns convites, mas o único artista que foi morar com ele por um tempo foi o Paul Gauguin. Essa amizade dos dois não deu muito certo, essa vida, né, dos dois, essa relação de amizade dos dois não deu muito certo. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso na próxima imagem da próxima obra. Mas enfim, os girassóis, né, o artista que mais pintou girassóis foi o Van Gogh. Existe uma curiosidade que quando ele faleceu, quando ele se suicidou ali no dia do enterro dele, no caixão, cobriram o caixão com girassóis, né? Então, aí estão os girassóis do Van Gogh. Bom, aqui nesse slide a gente vê duas imagens de obras de Van Gogh. É a representação do médico psiquiatra, médico que tratou de Van Gogh, que foi o Dr. Gachet, né? Vejam que nessas duas imagens ele retrata o médico, talvez com um olhar pensativo. Van Gogh, na verdade, não gostava muito do médico dele, até inclusive chegou a dizer que o Gachet era mais doente do que ele próprio. Enfim, né, há controvérsias aí sobre a biografia e o que realmente o Gachet fez de bom, de bem para o Van Gogh. Se vocês assistirem o filme Com Amor Van Gogh, no filme dá, né, para ver indícios de que o médico, na verdade, fez muito mal ao Van Gogh com o seu tratamento aí alternativo que muitas vezes não dava muito certo. Mas enfim, na imagem a gente vê o Dr. Gachet, né, segurando o rosto, como se ele estivesse pensando, né, pensativo. É possível observar também uma erva alucinógena ali, que se chamava digitalis, essa flor roxa, né? E possivelmente ele usava no tratamento de Van Gogh, o que deixava ele muitas vezes mais agitado e mais incompreensível. Essa primeira versão da obra, né, a imagem que aparece primeiro ali, ela foi vendida por cerca de 83 milhões de dólares. E as imagens, né, elas representam então o doutor que tratou de Van Gogh. Bom, aqui nós temos o autorretrato dele com a orelha enfaixada, é a obra que o professor estava falando no slide anterior. Quando ele viveu ali um tempo com o Gauguin na Casa Amarela, os dois tiveram um desentendimento. Alguns afirmam que Van Gogh ele teria se apaixonado pelo amigo Paul Gauguin, e aí, quando Van Gogh se declarou amigo, os dois brigaram, porque não era, né, intenção do artista Paul Gauguin ter um relacionamento com o amigo. Enfim, eles tinham uma amiga em comum, uma prostituta que era amiga dos dois, tanto de Gauguin quanto de Van Gogh, mas mais de Van Gogh. E o Gauguin ele sai desesperado da Casa Amarela e vai até junto dessa amiga. E o Van Gogh fica sabendo, né, viu que ele estava indo para lá e num ataque de loucura
possivelmente, o Van Gogh, ele corta o lóbulo direito da orelha e se autorretrata dessa forma. O lóbulo da orelha ele leva até a prostituta e pede para ela guardar com carinho, né? Não foi a orelha inteira, foi o lóbulo apenas da orelha, e ele se autorretrata dessa forma. Aí, talvez, né, depois ele se interna num hospital psiquiátrico. Essa obra, né, esse momento da vida aí dele já mostra o estado psicológico em que ele se encontrava, um estado psicológico aí bem afetado por tudo isso que vinha acontecendo com ele, solidão, tristeza, toda a vida do Van Gogh, na verdade, é cercada por tristezas, né? Até a concepção dele, se a gente for pesquisar a fundo, aí a biografia do artista. Uma outra obra bem famosa do Van Gogh é o Terraço do Café à Noite. Aí a gente percebe uma noite estrelada. Van Gogh gostava muito de sair à noite para observar à noite as estrelas, tanto que ele fez várias obras com essa temática. Esse café todo amarelo, né, ali na obra dele ainda existe lá em Paris. Hoje se chama o Café Van Gogh, como a imagem que vocês estão vendo, aquela foto do lugar ali. Enfim, nada muito específico para falar sobre o Terraço do Café à Noite, mas é também uma obra bem famosa de Van Gogh. Temos aqui a obra Noite Estrelada, né, uma das, assim como os Girassóis, uma das obras mais famosas do artista. Ela não representa uma paisagem no momento em que Van Gogh estava vendo e a pintando, porque quando ele pintou essa obra, ele estava internado lá no manicômio, no hospício, né, no hospital psiquiátrico. Então ele observava da janela do quarto dele essa cena do vilarejo ali dormindo, né, adormecido, e o céu todo estrelado dessa forma. Talvez visões, né, devido aos medicamentos, enfim, que ele usava. Durante o dia ele pintava incessantemente, ele pintou essa paisagem noturna aí, com esse céu totalmente estrelado, né, com esse movimento do céu e tal. Talvez o vilarejo represente toda a tranquilidade e serenidade da sociedade e o céu conturbado que passava pela cabeça do Van Gogh, o estado psicológico do artista. É a obra que deu título à música do Don McLean, que foi um tributo ao Van Gogh, Starry Starry Night, que eu vou estar colocando também aí para vocês estarem vendo, assistindo e lendo essa música e a interpretação dela, que é muito bonita. Outra imagem de Noite Estrelada de Van Gogh sobre essa Noite Estrelada sobre o Rodin. Essa sim, essa Van Gogh, ele observava enquanto pintava, né? Ele saía à noite para pintar com seu cavalete, tela, até por isso que chamavam ele de louco, e velas ele colocava em torno do chapéu e acendia e pintava as paisagens noturnas. Noite ele achava, né, possivelmente mais tranquilo à noite para pintar, até porque as pessoas não perturbavam tanto ele, não falavam tanto dele, porque crianças, jovens costumavam rir, caçoar da cara dele enquanto ele pintava ao ar livre, né? Porque ele tinha aquele jeitão todo introspectivo dele e tal, então à noite, né, ele saía para pintar ou para observar à noite, né, muitas e muitas vezes. Bem, aqui nós temos as 3 versões do quarto de Van Gogh em Arles, que também, né, foram feitos e produzidos na Casa Amarela. Essas 3 versões aí do quarto mostram o quarto de Van Gogh e a expectativa que ele tinha diante da visita do amigo, né, de estar morando junto com o amigo. Até por isso que alguns especialistas apontam e dizem que talvez Van Gogh não queria só uma amizade, né, com o amigo, uma amizade comum, e sim uma amizade mais colorida, né, porque aí ele faz nas, nas 3 versões do quadro, ele faz 2 travesseiros, 2 cadeiras, né, pares de tudo aí que indicam que essa solidão ela acabaria e teria aí um afeto maior com o amigo Paul Gauguin. Não é nada confirmado que Van Gogh fosse homossexual ou que quisesse realmente uma amizade, né, mais intensa aí com o Paul Gauguin. O quarto de Van Gogh é famoso, né? As 3 versões, na verdade, são bem famosas e mostram então o quarto de Van Gogh na Casa Amarela. Essa obra, Os Comedores de Batata, ela é a obra mais diferente de todas as outras que a gente já viu até agora. Enquanto as outras têm um colorido enorme,
Essa ela é mais sombria, ela é mais escura. Essa obra ela lembra as obras barrocas, as obras barrocas ou as obras realistas, né, de Millet. Essa obra ela faz parte da época em que Van Gogh viveu na Holanda e conheceu pessoas mais humildes, pessoas mais simples do dia, né, que ele encontrava aí no seu dia a dia. Não é um lugar que ele esteve e que ele vivenciou essa realidade, mas sim ele diz que pintou as pessoas como elas, né, se mostravam para ele. Então aí pessoas humildes dentro do seu lar, compartilhando o único alimento que eles tinham, que eram as batatas. Essa obra ela não é tão famosa, né, não é a obra mais famosa de Van Gogh, Vinhedo Vermelho, porém é a única obra que Van Gogh vendeu em vida, né? A única obra que foi vendida do Van Gogh em vida. As obras de Van Gogh elas se tornam famosas apenas depois de sua morte, uns 8 anos depois da morte dele, as obras passaram a valer um bom dinheiro. Essa foi vendida por cerca de $1.000 hoje, né? 400 francos na época. E a obra, né, não tem nada de muito diferente, excepcional para estar falando, mas a gente percebe aí as cores bem intensas, vinhedo vermelho, sol, né, bem amarelo, enfim. Vinhedo Vermelho, a única obra que Van Gogh vendeu, né, que é a única obra que foi comercializada antes de sua morte. E para finalizar, o último slide vai trazer a última obra que Van Gogh pintou, né? Se chama Trigal com Corvos. Para muitos historiadores, muitos críticos de arte, essa obra mostra o estado psicológico em que Van Gogh se encontrava. Como eu já falei anteriormente, ele saía muito para observar à noite o céu estrelado. Nessa obra não há estrelas, mas há um céu bem conturbado. A gente vê um campo de trigo com corvos que representa o mau presságio. Esses caminhos, esses 3 caminhos aí que não têm fim, né, eles podem representar a existência de Van Gogh, a vida dele, que para ele estava, né, chegando ao fim, ele mesmo sentia isso, ele dizia. E foi numa noite como essa que Van Gogh saiu, né, para caminhar aí um dia à noite, e depois ele volta cambaleando com um tiro no abdômen. Bom, ele se suicidou? Para mim é uma incógnita isso, né? Eu não tenho certeza absoluta sobre isso. Durante a faculdade eu sempre ouvi que Van Gogh se suicidou e depois de assistir o filme Com Amor Van Gogh eu tenho as minhas dúvidas. Será mesmo que ele cometeu suicídio? Né? Então assista uma indicação de filme aí para vocês estarem vendo. É um filme todo feito com pinturas que vai mostrar um pouco sobre uma nova visão sobre a vida, o final da vida do Van Gogh, que é bem interessante. Última obra que Van Gogh pintou, então, Trigal com Corvos.